Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Aqui nós estamos mostrando o lado B dos professores do curso de Direito. É uma oportunidade para você conhecer o professor fora da sala de aula e ver que, longe dos palcos da academia, existe um ser humano que tem muitas características e vão coincidir com algumas das suas próprias características. A nossa convidada de hoje é a professora Daniele Arcolini Cassucci de Lima. Ela é advogada, formada na Unifeob, portanto ela é cria da casa, está com seu mestrado em curso e tem uma carreira acadêmica bastante movimentada. Além disso, ela advoga, é docente no curso de Direito, onde a Dani, como é chamada e reconhecida carinhosamente pelos seus alunos, é uma das professoras mais queridas de todos. Olá, Dani. Obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter vindo. Olá, professor João. Olá, é uma honra estar aqui com você. Vamos bater um papo. Ô Dani, você é advogada, você é professora, você é mestranda, você tem esposo, você tem filhas, que vai ser um capítulo à parte da nossa conversa. Uhum. Quantas horas que tem o seu dia, Dani? Tem só 24 horas, mas precisaria ter 50 horas. A gente precisava dobrar um pouquinho mais o meu dia. Mas ele é organizado. Você se organiza com agenda? Como é que você faz? Eu tenho alguns segredinhos, né? Algumas pessoas falam que eu tenho uma irmã gêmea. Não é verdade isso eu não vou revelar. Não é, mas é tudo bem organizado. Eu tenho agenda e eu deixo tudo sempre preparado, tudo esquematizado, tudo tem horário e nada pode falhar. Falhou qualquer engrenagem, aí vai atrasando todas as outras. E bate tudo direitinho? Bate. No fim do dia deu tudo certinho? Uhum. Sempre? Sempre bateu. Você se considera uma workaholic ou não? Não chega tanto? Mas para os estudos. Para os estudos eu tenho mais intensidade nos estudos, mas eu trabalho bastante também. Apesar de você estar radicada em São João da Boa Vista, você não é daqui, né? Não. Eu sou de São José do Rio Pardo. Comecei a fazer faculdade aqui. Minha mãe falava para mim, não, você vai estudar na FEOB, porque lá é um curso muito tradicional e você tem que estudar lá. Estava prestes a abrir faculdade lá, né? Mas minha mãe falou, não, você vai para lá, porque todo mundo que é muito bom forma lá. E eu falei, tá bom, mas aí como que eu vou fazer? Aí minha mãe falou, não, vai e volta, vai de ônibus, você vai se virar. Então, no começo eu vim e voltava de ônibus, era corrido, mas eu fazia vespertino. Você foi meu professor. Eu lembro disso. E aí depois eu arrumei um estágio aqui, mudei para cá e fiquei aqui. Acho que foi 2002, 2003, faz muitos anos que eu moro aqui em São João. Eu já sou são joanense, né? Quer dizer que você mudou para cá quando você começou a fazer estágio. Isso. E por que você escolheu o curso de Direito? Já era o curso de Direito que você queria? Ou primeiro você escolheu a FEOB, depois você falou, dentro dos que tem na FEOB eu vou fazer Direito? Não. Na verdade, para quem não sabe, desde os meus 13 anos eu trabalho em escritório de advocacia. Então, assim, eu já sabia fazer procuração, já sabia fazer ação de divórcio, já sabia comprar livros, já sabia fazer um monte de coisa jurídica. Eu trabalhava no escritório como secretária, ainda estava no colégio. E aí chegou o momento de prestar vestibular. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí eu pensava assim, e agora? Mas não tinha dinheiro, não ia dar para pagar. Aí meu padrasto falou assim, vai, faz vestibular que pode ser que dê certo. E eu amo letras, eu amo literatura, eu amo ler, escrever. E eu falava assim, e agora? Vou fazer direito, que eu já conheço, já estou habituada. Desde muito novinha eu já sei um montão de coisa, já vou no fórum, vou na Ciretran, vou no cartório. Ou eu vou fazer letras, que é uma coisa que eu sou apaixonada também. Aí eu pensei, bom, já que ele falou, né, que tem uma oportunidade, eu vou fazer direito, porque o direito é mais caro, eu gosto, eu vou me dar bem, porque faz tempo já que eu tenho familiaridade com direito. E aí eu vim prestar vestibular, vim com um grupo de professoras numa van num sábado, todas professoras de português.
Eu vim com os livros de português e elas lá, não, faz letras. E eu, não, vou fazer direito. Não, faz letras. Eu falei, não, vou fazer primeiro direito e depois vou fazer letras. E que eu falei, eu sinto que eu já sei bastante coisa do direito. Não sabia nada, né? Acha que eu sabia alguma coisa? E aí vinha o vestibular, era aquele vestibular que era o dia todo. Era de manhã e à tarde, né? Aí eu fiquei aqui o dia inteiro com elas, fui para casa e falei, e agora, se eu passar, como que eu vou... Aí eu falava, bom, mas como que eu vou fazer? Aí passei no vestibular, aí meu padrasto falou assim, bom, agora seu dinheiro alguém vai ter que emprestar para você pagar. E assim foi. E aí eu vim cursar a faculdade. E aí quando você começou a fazer a faculdade, você parou de trabalhar no escritório lá em São José? Eu continuei por um tempo, mas depois o meu horário, por ser vespertino, porque lá eu ficava a tarde toda, da 1 até às 6 da tarde no escritório. Daí eu fui me desvinculando aos poucos e saí. Esse horário vespertino que a Dani fala era um horário que tinha antigamente, que não tem mais, que começava às 4 e ia até às 7h20, né? Das 16 às 19h20. Não tinha o matutino, tinha o vespertino e o noturno. Isso. E você é uma das... Acho que você é dos últimos períodos do vespertino, não é não? Sim, eu formei em 2005. Ô Dani, e quando você começou a fazer faculdade, já pela experiência que você tinha antes, muita coisa mudou? Você se decepcionou? Você achou que era exatamente aquilo? Não, eu sempre fui apaixonada pelo direito. As minhas expectativas só aumentaram. Eu amava estudar, eu amava ter meus cadernos. Tem caderno que eu tenho até hoje. Eu devo ter prova sua guardada. Porque algumas coisas, assim, eu guardei com muito carinho. E das etapas da minha vida, eu arquivo algumas coisas, assim, com muito carinho. E a faculdade foi uma surpresa, assim, todos os professores. Eu amei cursar direito. Eu amei. Eu faria tudo de novo. Ô Dani, me fala uma coisa. A gente sabe que você faz muitos cursos paralelos, né? Uhum. Além de estar fazendo mestrado ainda, você faz muitos cursos. Você acha que o fato de você gostar de ler facilitou você ter assim, a vontade de fazer tantos cursos? Sim. E eu falo para os alunos em sala de aula, não passem um dia sem fazer uma leitura. Porque vocês não sabem o que é encontrar uma pessoa, às vezes, que não sabe ler e escrever, e ela tem o maior dom. Eu tive uma experiência assim, e eu falei para a pessoa, mas por que você não põe na rede social? Porque você não... Não sei ler, nem escrever. E isso, assim, me escureceu. Então, eu falo para os alunos, a gente tem que ler. A leitura não só faz a gente viajar, mas você ganha amplitude de vocabulário. Eu fazia muita palavra cruzada. Meus pais compravam jornal, revista, eu fazia palavra cruzada, eu lia a revista. Eu não entendia nada, 90% que estava ali, mas eu lia mesmo assim. Eu procurava as palavras no dicionário de sinônimo para guardar para as próximas palavras cruzadas. Eu gosto de letras, ler, e essa parte, isso é essencial. E aquela ideia de fazer o curso de letras depois do curso de direito está arquivada por enquanto? Ô, João, eu te falo que ela está próxima. Ah, é? Uhum. Está mais próxima do que a gente imagina? Sim. Ô Dani, outra coisa que é uma curiosidade que eu também tenho é que quando entrou a pandemia e começavam as reuniões virtuais, às vezes eu escutava o coordenador falando assim, pera um pouquinho que a Dani está numa outra reunião. Quantas reuniões você chegou a participar? Na faculdade, no serviço. Simultâneas? Não simultânea, mas assim, uma atrás da outra. Nossa, no dia eu não sei, mas teve uma vez que eu fiz reunião aqui com vocês, e eu estava em mais 3 reuniões. Eu estava em 4 reuniões ao mesmo tempo. Pegava um pouquinho de cada uma? Um pouquinho de cada uma. E teve a ocasião de eu estar concluindo uma especialização e fazendo aula do mestrado ao mesmo tempo. E aí eu coloco 2 ou 3 computadores e vou me virando. E agora também eu estou numa nova especialização, que eu acho que eu não comentei ainda com ninguém também, que é Direito Contratual e Advocacia Contratual, sequenciada com o mestrado. E tem uma surpresa por aí, que eu fui convidada para escrever uma obra coletiva. É sigilo ainda, mas a gente finaliza. Era sigilo, até 15 segundos atrás era um sigilo. Mas o nome, a obra, assim, ainda e ela fica pronta no final de outubro. Dani, a tua carreira acadêmica é bastante forte, né? Muito forte. Você faz
participa de bastante evento em termos... Sim, eu faço parte de alguns grupos de pesquisa, faço parte de grupos de orientação, onde eu auxilio alguns juízes a tomarem algumas decisões, principalmente com relação ao direito internacional, com estudos nessa parte, e nós temos um grupo um núcleo de estudos avançado em política e direito internacional. E dentro desse grupo, além da gente fazer network, aí vai saindo pesquisa e vão se formando outros grupos. Nesse mestrado que eu tem muitos juízes federais, então eu fiz bastante contato com esse pessoal e pro direito internacional tem bastante sentido, né? Porque 90% das questões relacionadas ao direito internacional vão tramitar na Justiça Federal, no finalzinho. O teu gosto mesmo é pelo direito internacional, né? Ele é diferenciado. Ele é abstrato, mas ele simplesmente está em tudo. Quando você fala em globalização, você está falando direito internacional. E hoje, muito forte, o que um país faz lá no outro extremo tem reflexo mundial e acaba nos afetando. E o direito internacional é interessante por conta disso. E você se apaixonou pelo direito internacional com essa visão de futuro, sabendo que com a globalização o direito internacional seria, como é que eu vou dizer assim, o must do futuro, ou foi uma coincidência? Não, eu odiava direito internacional. Eu não gostava de direito internacional. Na faculdade era confuso, assim, para mim eu não sabia muito bem, eu ficava, mas espera aí, o que é? Eu queria aprender mais. E não dava para aprofundar tanto. E eu saí e falei, não, quero aprender. Num primeiro momento tive intenção de prestar concurso para a magistratura federal. E aí não era aquela disciplina que era a disciplina dos meus sonhos. Ela me chamava, ela tinha a minha curiosidade, mas por mais, e parece que as pessoas, todo mundo entendia, ia bem, e eu falava, ixi, mas parece que tem mais coisa que não tá legal para mim. E aí eu fui me aprofundando, fui estudando bastante. Lendo. Aí fui ficando craque em direito internacional. Eu falo, às vezes o aluno fala assim, eu tenho uma dificuldade de escrever muito grande. Eu falo, leia, né? Porque ler ensina a escrever, não é verdade? Não sei se assim, você tem essa mesma ideia. Exatamente. Eu falo para eles, quem lê bem, escreve bem e fala bem. Essa é a máxima. É uma sequência de atos, né? Ô Dani, você terminou a faculdade, como é que você começou a advogar? Você abriu o escritório? Aonde você estava fazendo estágio, você já ficou? Como é que foi? Não, eu fazia estágio na Justiça Federal. E aí, depois uma amiga minha falou, tem uma vaga. E eu fui para um escritório daqui de São João, fazia bastante essa parte de consumidor, mexia bastante com isso, aprendi muito, foi muito bom. Então, trabalhei um tempo lá. Eu tive meu escritório pouco tempo. Depois, aí também migrei para um outro escritório. Então, eu sempre tive sempre trabalhei em escritório, depois aí por pouco tempo tive meu escritório, comparado ao que eu já trabalhei em outros lugares, né? Mas quando você concluiu, você estava trabalhando na Justiça Federal? Eu era estagiária. Porque talvez a parte mais difícil da formação do aluno é quando ele termina a faculdade e fica meio desesperado de não ter para onde ir, né? Por isso que é importante ter o apoio do estágio nesse momento, né? Sim, é importante. Mas, João, a fórmula da vida é se você faz tudo direitinho, se você é esforçado, se você busca, você vai ter sucesso. E sucesso não são grandes coisas. Você não precisa ter grandes coisas para ter sucesso. Hoje, eu estou aqui com você, conversando com você, e isso para mim é sucesso. E eu estou comemorando isso. Então, sucesso é uma sucessão de pequenas coisas que vão te moldando, que vão colocando... Você vai pegando um pedacinho das pessoas, vai colocando pedacinhos de você nas outras pessoas, e os vínculos e as coisas vão se formando, e as coisas vão acontecendo. Mas você precisa saber, você precisa estar preparado para agarrar as oportunidades no momento certo. A oportunidade sem o preparo não vai resolver sua vida. Vai te dificultar. E como que você se tornou docente?
Docente. Vamos lá. Nossa, eu já dei aula até de catecismo, olha só. Essa parte ninguém sabe. Tá desenterrando umas coisas aí, né? Eu sempre gostei e fazia aula assim. Todo mundo vinha me procurar. Me explica a matéria, desde do ensino médio, fundamental, colégio. Na faculdade também, emprestava os cadernos. Você pode explicar a matéria? Posso. Você é aquela aluna que anota tudo, tem o caderno tudo prontinho, tudo arrumadinho, tem todas as matérias, né? É bem assim. Eu gosto bastante, mas adoro escrever, adoro uma papelaria, até hoje. E aí, uma amiga minha, ela fez uma especialização comigo e ela me fez um convite. Ela falou, olha, tem uma oportunidade na faculdade e você gostaria? Eu falei, gostaria. Ela falou assim, em qual matéria? Eu falei, qualquer uma. Porque eu sabia que eu estava preparada e eu queria agarrar a oportunidade. E assim, eu fui. E aí eu comecei, aí eu dei aula um tempo bom lá, dei aula de várias matérias. Aí um dia, eu recebi uma ligação do Ciro, perguntando se eu tinha disponibilidade para migrar para cá. E quando eu assisti às aulas na faculdade... Você morava aqui em São João? Morava aqui, mas eu dava aula numa faculdade fora daqui. E dava algumas aulas particular também. E aí, o Ciro falou assim, você tem disponibilidade? Eu falei, tenho. Mas quando eu estava assistindo aula, lá atrás, que eu via vocês dando aula no tablado, enfim, eu sempre falei, eu quero muito dar aula. Um dia, se Deus me permitir, talvez eu seja como um deles, como eles. E aí, quando o Ciro ligou para mim, eu falei, nossa... Eu lembro de pensar isso tantos anos atrás e agora está acontecendo. Aí eu só tenho a agradecer por coisas que eu mesma desejei. E aí você veio para qual unidade? Qual disciplina, né? Na época da disciplina. Eu vim para trabalhar prática penal e, coincidentemente, tinha um professor que estava de licença, que é um querido Dr. Danilo, e ele dava teoria geral do processo. E aí ele veio perguntar se eu podia substituí-lo. Acho que já tinha mais ou menos conversado com o professor Ciro, eu tinha disponibilidade. E aí eu fiquei teoria geral do processo e prática. Daí, o Dr. Danilo regressou e aí precisou direito internacional. Aí você falou, é agora que eu vou gostar de direito internacional. Mas aí eu já gostava. Essa época você já estava virada. Já estava. Aí a professora Ju, muito querida, um dia conversando com ela, ela falou, tem um livro. E eu lembro que ela me emprestou um livro. Nossa, nem sei quantos anos atrás. Você já devolveu ou não? Não, porque ela me deu e era isso que eu ia falar. Outro dia... Não devolveu o livro. Não, mas ela me deu. Eu sei, tô brincando. E ela falou assim... Bom, agora eu já nem sei, você está me colocando em dúvida, mas eu não vou devolver. E outro dia, meu marido falou assim, esse livro aqui, mas já tem outros dele, nossa, ele é antigo. Eu falei, mas eu ganhei da Ju, então eu tenho um carinho especial, ele vai ficar ali, porque ele tem um significado. O marido da Dani também é advogado, né? Tem escritório e tudo, né? Sim. Ô Dani, esse período todo que você passou, especialmente que é uma coisa que me interessa muito, a passagem de estudante para... Me interessa muito porque eu acho que os alunos têm que conhecer isso. A passagem do estudante para advogado. Se você pudesse ter feito diferente alguma coisa, hoje você faria? Ou você acha que o fato de você estar fazendo estágio, ter ficado no estágio, depois ter ficado no escritório ajudando como estagiária, foi importante para você? No meu caso, tudo foi importante, mas hoje eu vejo que o estágio é muito importante. O aluno sai, às vezes, sem muita noção de como é ter um escritório, o que eu vou precisar, será que eu vou... E aí eu vou fazer uma sociedade, eu preciso registrar, eu preciso ter um alvará, como que eu posso atender na minha casa... se fosse... E nessa era que nós estamos, essas informações, elas chegam mais facilmente. E o ensino passou por algumas alterações que dão essa base hoje também. Então, acho que tanto lá atrás, assim, era para mim, eu tinha uma visão, que eu já tinha trabalhado em escritório, mas eu também fiz estágio em órgão público,
Mas eu acho que essa informação, o conhecer, o estágio, se preparar, é importante. Então, essa advocacia jovem, ela é muito importante, é fundamental. É um conhecimento que vale a pena você investir. Rosana, vamos falar de um assunto que é um pouco mais pesado e só você e a Rosana pode falar. Como é que é ser mãe de gêmeas? Nossa, gente. Se você vê eu vendendo no Mercado Livre, sou eu mesma. Eu vendo 2 por 40, 20 cada. Elas vão assistir isso depois pra frente. Elas vão assistir, elas me salvam todos os dias. Gente, é assim, não dá para explicar. Eu engravidei, fui no médico, eu falei assim, e aí, tá tudo certo no ultrassom? Ele falou, tá, mas tem uma surpresa. Eu falei, duas vezes certo. Ele falou assim, são gêmeos. Nossa, o Gustavo quase despencou no ultrassom. Aí eu falei, nossa, eu sempre falei para todo mundo que eu queria ser mãe de gêmeos. Ai, eu acho que minhas palavras têm muito poder, porque não é possível. Mas aí o médico falou assim, não, mas pode ser arriscado, não vamos. Eu falei, não, vai ficar aqui, vai dar tudo certo e tal. E olha, eu tive uma gravidez maravilhosa, nunca senti nada, nunca reclamei de nada, trabalhei, dei aula, nossa. Até no finalzinho, né? Até no finalzinho, pintei e bordei. E aí confirmou o sexo, né? 2 meninas. Aí eu já elegi. Aí, porque assim, ó, ficava olhando lá no ultrassom, o nenê do lado tal. Aí eu olhei pra minha barriga e falei, não, desse lado vai ser a Luísa e desse lado vai ser a Beatriz. Eu sempre quis ter uma Luísa por conta de uma aluna que eu tive aqui, que eu era apaixonada nela. E Beatriz porque eu tenho muitas Beatrizes especiais na minha vida. Então, e minha mãe também gosta muito do nome de Beatriz, sempre achou bonito. Então, era a Luísa e a Beatriz. E aí, o médico, quando eu fui no parto, ele falou, a gente achava que a Bia ia nascer primeiro. Aí ele falou assim pra mim, a Luísa vai nascer primeiro. Então, a Luísa é 1 minuto mais velha do que a Beatriz, mas a maturidade, às vezes ela tem umas coisas muito maduras. Aí eu falo, o 1 minuto de diferença, olha o tanto que ela é madura. Aí eu falo para elas, quem estava na barriga da mamãe? As duas. Eu. Quem estava desse lado? A Luísa. Eu. Quem estava desse? A Bia. Eu. Vocês querem voltar para a barriga da mamãe? Não cabe mais. É muita loucura ser mãe de gêmeos. Que idade? Elas estão prestes a fazer 5 anos. Em 4 anos. Elas vão fazer 5 em novembro. Então, ali... dizendo que é muito gostoso ser mãe de gêmeos. Mas é um furacão, porque assim, não tem muita... Olha, eu concluí uma especialização, depois dessa eu já fiz mais algumas, mas eu concluí uma... Eu lembro que eu escrevi meu trabalho com uma no braço. E eu tinha uma ajuda da babá e a babá com a outra, e eu com uma não tinha o que fazer, né? Só se pusesse na cabeça. Mas é punk, é tudo de 2, é tudo muito. Nossa, e o Gustavo em casa com 3 mulheres. Coitado, né, Dani? Coitado do Gustavo, né? Mas aí ele falou que ele ia me amar, então... E 3 cachorros, né, João? Tem cachorro também? 3. Eu queria ter 5 cachorros, mas ele falou que... Vamos deixar 3 cachorros, 2 crianças, tá bom já, né? Eu só não vou falar mais, porque se ele assistir, ele vai trancar a porta de casa. Ô, Dani, mas ainda bem que vieram 2 meninas, que as meninas são calmas, né? Não. Não? Não. João, elas são terríveis, você não tá entendendo. Eu tô fazendo essas perguntas pra Dani, porque as histórias das meninas delas são conhecidas aqui na faculdade, tá? Publicamente, assim, elas são terríveis. Aí, esses dias, elas começaram a me questionar, mas por que eu tenho que pôr máscara pra ir pra escola? Eu falei assim, porque agora tem outra coisa rodeando aí. Eu falei, não pode, né? Tem que pôr. Mas os amiguinhos vão sem. Eu falei, mas vocês vão com. Não, mas a gente vai sem. Eu falei, não, vocês vão com. Aí eu já mostro as fotos para ela de todas as doenças. Eu falo, não vai, não vai. Aí tá bom. Aí outro dia, elas... Falei, é você que vai tomar banho. Não, porque é uma escala. É assim, ó, primeiro é a Bia, depois é a Luísa, e eu tenho que ficar... O Gustavo e a gente faz escala. Mamãe, mas se você ficar falando todo dia, nós não vamos tomar banho, porque você fala todo dia para tomar banho. Então você fala muito. Pensa como é que é? É assim... Então, ontem elas falaram assim, não, eu não vou dormir com esse brinquedo no berço. Eu já te falei. Você não prestou atenção? É assim. São questionadoras. O nível é elevado. E aí, outro dia, eu falei, elas queriam trocar
Queriam comer uma sobremesa. Eu falei assim, mas vocês não jantaram. Não, mas eu comi banana. Eu falei, mas banana não é o jantar, tem que comer comida. Mas você também fala que tem que comer fruta. E aí? E aí comeu o doce, né? Aí elas têm argumento. De vez em quando tem que deixar ganhar também, né, Dani? Elas sempre ganham. Ô, Dani, tem 3 perguntas aqui para encerrar o papo, apesar de que está muito agradável, que eu estou fazendo para todo mundo e, obviamente, eu vou fazer para você ainda. Não sei se você já ouviu as 3 perguntas, se você não ouviu. O que você ainda faz na tua vida que, se você pudesse, você nunca mais faria? Nossa, eu faço tudo que eu quero. Não sei, João. Olha, que pergunta difícil. Eu acho que Vou fazer uma mais difícil, então. Eu acho que eu congelo. congelo. Fica fácil. Eu não queria que o tempo passasse. Queria que ficasse nesse estágio que está agora. Nesse estágio que está, e eu queria ter mais tempo. Eu não queria que o tempo passasse. Se você esfregasse a lâmpada e saísse o gênio e ele falasse assim, você pode resolver um problema do mundo, que problema que você resolveria? Nossa, João, olha, eu sou uma pessoa que eu sofro muito com a dor dos outros. Meu Deus do céu. Eu acho que é o conhecimento. Eu daria conhecimento e sabedoria para todo mundo. E para terminar, o que estraga teu dia? Nossa! Participar de podcast não mais, né? Jamais. O que estraga meu dia é ler isso é genuíno. É ver uma criança ter uma notícia de que uma criança foi maltratada, que um idoso foi destratado, que uma pessoa que tem diferença ou que sofre um preconceito teve uma situação ruim, ou que um animal foi maltratado. Essas questões, para mim, elas me escurecem, assim, elas me entristecem muito. É o tipo de coisa que deixa meu dia triste. Muito bem. Gostei muito. Foi muito bom receber você aqui. Espero que tenha sido bom para você também, Dani. Obrigado por ter vindo, viu? João, eu que agradeço muito você. Você é um querido. Foi um professor maravilhoso. É um colega maravilhoso. E você é tudo de bom. Você sabe disso. Esse momento constrangimento do apresentador sempre tem no finalzinho. Sempre tem. Porque é isso que você é. Eu agradeço Dani. Muito. Obrigada por tudo. Um beijo. Nós encerramos assim mais um Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Obrigado e até a próxima.